Bem-vindo ao 41º dia do Caminho da Páscoa. 41 dias, 41 passinhos e já estamos bem pertinho de finalizar essa caminhada. Mas fica aí ainda mais um pouquinho. E já sabe, pega a sua Bíblia, seu caderno, seu marca-texto, sua caneta, tudo o que você precisa para esse momento. E não perca nada do que Deus quer falar com você. E vamos lá para a leitura de hoje? A leitura de hoje está no Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 1 ao 18. E começa assim. No primeiro dia da semana, isso é, no domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhe, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Assim, Maria Madalena, ela foi uma das primeiras a buscar ir atrás de Jesus, né? Depois que ele tinha morrido, que ele estava no sepulcro, que ela queria, que tinha exatamente passado, né, já o Shabat, e ela queria ir lá naquele primeiro dia, quando possível, para ungir o corpo dele, para preparar o corpo dele para o sepultamento, que, como a gente viu, não teve tempo hábil logo após ele ser retirado da cruz. E a intenção dela era exatamente fazer essa lavagem do corpo, fazer essa limpeza, colocar ungir com óleo, colocar o perfume, fazer todo o ritual que tinha que ser feito para enrolar novamente no linho e ele voltar a permanecer ali, né, para o descanso, como era o esperado para o momento. E na hora que ela vê que a pedra não estava fechada, que é uma pedra enorme, tinha sido removida, ela não vai no primeiro momento, né? Ela já entende que alguma coisa aconteceu ali, mas naquele momento, no primeiro momento, ela não vai para dentro do sepulcro, ela não vai olhar, não vai conferir. E às vezes a gente passa exatamente por uma situação como essa. A gente sabe o que aconteceu, mas temos medo de encarar de frente o que estamos vendo. Então ela corre, ela vai atrás de Pedro, vai atrás do outro discípulo, como diz João, né? Como ele mesmo se chama, a quem Jesus amava. E eu acho muito lindo isso, a pessoa ter a certeza do amor de Deus, do quanto é amada por Jesus, a ponto dele se denominar assim, o discípulo a quem Jesus amava, né? Então, que a gente passe a ter essa certeza e diga, eu sou a filha amada de Deus, eu conheço Jesus e eu sei que Ele me ama. Que a gente não duvide disso, que a gente viva esse amor e que a gente aprenda com o apóstolo João, com São João, como Deus nos vê, né? E como é o amor dele por a gente, e que a gente repita diariamente isso. Eu sou uma filha amada, a quem Deus ama, eu sou a que Ele mais ama. E ela já sabia que tinha acontecido, né? Que tinham removido Jesus, ela achava que tinham removido Jesus dali. E continua. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia, não entrou. Então, João correu mais rápido, porque ele queria chegar primeiro, que ele queria ver primeiro, mas na hora que ele se depara com aquela cena, que ele olhou para dentro e não viu o corpo de Jesus, viu só os lençóis de linho lá, ele recuou. Ele não teve coragem de entrar e ter a certeza de que Jesus não estava mais ali. Ele temeu, ele preferiu recuar e esperar que Pedro chegasse e ele fosse à frente, ele tomasse a frente. Então, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Pedro sendo Pedro, né? Do jeito que veio impossível, já entrou, nem olhou para ver o que tinha acontecido. Nem parou para perguntar para João por que ele tinha parado. Do jeito que veio, entrou. Ele também viu os lençóis, e o lençol estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte.
Então, essa parte aqui, ela é muito interessante, assim, quando a gente passa a ler a escritura, nos colocando nessa época, o que queria dizer para essa época essa informação. Porque para a gente dizer que o lençol que estava sobre a cabeça de Jesus não estava com os outros lençóis, mas deixado separado, para a gente não quer dizer nada, né? E o que aconteceu aqui é o seguinte: nessa época, quando os judeus estavam comendo, que eles tinham terminado já a refeição, eles deixavam o guardanapo jogado num lugar. Mas quando eles tinham saído para alguma coisa e ainda iam retornar para continuar a refeição, eles deixavam dobrado o guardanapo sobre a mesa. Então, quando ele diz aqui que o lençol estava separado, que estava dobrado, isso é exatamente um anúncio do próprio Jesus dizendo que ele ia voltar para ter comunhão com eles. Que ali não eram adeus, eram até logo. Ali era os romanos entrando ali, vendo isso, não iam entender. Aquilo ali era uma linguagem que ele sabia que os seus entenderiam. E que futuramente essa informação seria passada e pessoas como a gente estariam entendendo hoje. Porque isso é quando a gente lê as escrituras, os olhos da cultura da época, do que estava acontecendo na época. Porque se a gente apenas tirar a palavra e trouxer para o nosso dia de hoje, vamos ficar igual aos romanos, sem entender o significado da palavra, sem entender os sinais que Jesus deixa por onde ele passa, por onde ele passou. E hoje ele continua deixando sinais na minha vida e na sua. Né? Um dia desse eu até postei, eu fui colocar a maquiagem, colocar a base, e na hora que eu borrifei a base na mão, ela fez um coração. E eu perguntando exatamente isso, né? Que o quanto você se sente amada, porque Deus fala com a gente, Deus se expressa nos detalhes, de forma que a gente entende. Um coração, para mim, significa uma mensagem de amor. E naquela hora, eu estava me arrumando, estava me maquiando justamente para vir aqui falar sobre ele. E aquilo ali encheu meu coração, me alegrou de uma forma que, assim, era Deus dizendo como ele estava alegre com o que eu estava fazendo. Mas talvez para outra pessoa isso não significasse nada. Para mim significou dessa forma porque eu estava em oração, eu estava conversando com ele. Então, a gente passa a ver ele falando com a gente em cada pequeno detalhe. E continua assim. Então, entrou também o outro discípulo, João entrou também, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Então, quando ele viu aquele lençol separado, dobrado, ele creu que Jesus voltaria, né? Ele creu no que Jesus estava falando, e ele meio que entendeu a questão da ressurreição. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Então, naquela hora que eles viram aquele sepulcro vazio, o lençol dobrado, né? O pano dobrado, o lençol de linho dobrado, eles entenderam que Jesus tinha dito: eu vou ali, mas eu volto já. Eu não fui embora, é só um até logo. Eles entenderam que Jesus tinha ressuscitado e que ele iria retornar ainda para estar com eles. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Então, os discípulos, Pedro e João, eles viram, eles entenderam, eles creram e voltaram para casa. Mas Maria, ela ficou ali se lamentando, ficou ali na frente do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, Maria, ela não entrou hora nenhuma no sepulcro. Todo momento ela ficou do lado de fora, porque ela ainda não estava, talvez o coração dela não estivesse pronto, ela ainda não estava crendo no que tinha acontecido com Jesus. Ela ainda estava achando
que ele tinha sido roubado, que tinham tirado o corpo dele ali e que ele não teria, que ele não receberia o tratamento adequado para o sepultamento dele. E então ela ficou ali, ela chorou, ela lamentou. E quando ela olha para dentro, finalmente Deus revela a ela, né? Ela mostra 2 anjos vestidos de branco. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Ela ainda nem, mesmo vendo 2 anjos, ela ainda não reconheceu que eram anjos. Não reconheceu que era o próprio Deus enviando um consolo para ela, enviando uma mensagem para ela, para dizer que ela não precisava chorar, porque o Senhor dela estava vivo. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu. O que eu acho engraçado aqui é que quando a gente começa a ler a Bíblia, né, lá de Gênesis, e vai percorrendo nas Escrituras, deixando Deus falar o nosso coração, revelando cada detalhezinho que tem na palavra, a gente vai achando muitos tesouros. E aqui nesse momento, quando Maria olha para o próprio Jesus e pensa que é o jardineiro, nos remete diretamente ao Jardim do Éden, o jardim perfeito que Deus criou, que colocou Adão e Eva, que não existia pecado, que Deus descia todos os dias para estar com o homem e a mulher. E aqui ela volta exatamente para esse lugar. Então ali foi o começo de tudo, o começo da humanidade. Mas aqui, quando ela olha para Jesus e vê o jardineiro, né, o jardineiro que cuida, que cultiva o jardim, ela vê o início de um novo tempo, uma nova aliança agora em Cristo, uma nova aliança de amor, uma nova aliança de restauração da humanidade. Naquele primeiro momento, era um jardim onde teve a criação de relacionamento, face a face, né? Aqui ia ser um novo momento de um relacionamento no Espírito, através dessa aliança, através do Espírito Santo, que viria logo depois, e não obrigatoriamente mais face a face como era no primeiro jardim, mas que esse jardim agora estava saindo do externo e vindo para dentro da gente, dentro do nosso coração. E aonde ele está hoje? O Jardim do Éden, onde Deus habita, onde Deus desce todos os dias para ter conosco, é aqui dentro hoje. Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Então ele estava ali na frente, chamou de mulher, perguntou, estava conversando e ela sem reconhecer. Mas na hora que ele a chamou pelo nome, foi impossível ela não reconhecê-lo. E é isso que Deus faz com a gente. Ele conhece a gente pelo nome, ele nos chama pelo nome. E é impossível não reconhecê-lo, não saber quem ele é quando ele faz isso com a gente, quando ele nos chama pelo nome. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dizer-lhe: subo para o meu Pai e vosso Pai, para que meu Deus e vosso para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Então aqui, quando a gente lê nessa parte, vai ter com os meus irmãos, é a primeira vez que Jesus chama aqueles que andou durante tantos anos ao lado dele de irmãos. Antes era servos, depois amigo, e só quando ele ressuscita é que nos torna filhos de Deus, é que nos torna irmãos. E tem uma parte que diz, né, que Jesus morreu unigênito, mas ele ressuscitou primogênito, para que a gente fizesse parte da família dele. A partir daqui não somos mais órfãos, temos um pai.
Antes tínhamos apenas um Deus, um Senhor, mas a partir daqui temos um Pai celestial, um Pai que nos ama, um Pai que nos quer perto dele e que a gente o veja dessa forma, que a gente aceite-o dessa forma, não como um Deus distante, mas um Pai que principalmente quer nos mimar muito, muito, muito. É um Pai que olha os detalhes, é um Pai que olha as nossas necessidades, mas vai muito, muito além disso. É um Pai que quer nos dar tudo de melhor e principalmente quer nos dar a sua presença. E aqui, a partir desse momento, ele começa a revelar coisas para os discípulos, né? Ele já ressuscitado, que eles não tinham compreendido antes, que ainda não tinha chegado a hora de dizer as coisas antes. Ele mesmo diz, vocês ainda não podem compreender isso. Mas após a ressurreição dele, muitas coisas passaram a ser reveladas, né? E a principal dela é exatamente essa, que ele venceu a morte. A morte achou, né, o mal achou que tinha vencido Deus quando colocou o filho dele ali naquela cruz. E a maior vitória dele foi exatamente essa, sobre a morte. Por isso que a Bíblia diz que aquele que crer nele, mesmo que morra, terá a vida eterna. Então, que a gente creia nessa passagem, que a gente creia na ressurreição dele, que a gente creia nesse amor, que a gente creia nessa vida eterna ao lado dele, mas que a gente já escolha viver aqui já como se isso fosse uma realidade, como se a gente já vivesse aqui parte do céu. Porque aquele que crê já pode viver aqui na terra junto de Jesus. A gente não precisa esperar ir para o outro lado, ir para junto dele, para que a gente o conheça face a face, para que a gente escute a voz dele, escute ele nos chamando pelo nome. A gente já pode viver isso agora e aqui. Então, que hoje você busque ouvir Deus chamando seu nome, que hoje você busque encher o seu coração do amor dele, dessa presença dele que é tão real, e que você saiba que você é um filho, uma filha amada de Deus, porque ele lhe escolheu para isso, porque ele lhe fez dessa forma. Que Deus lhe abençoe e até amanhã.